Então aí já a segunda questão de eletroquímica deste Enem 2017. Diz o seguinte: a invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Então, estão aqui os potenciais padrão de redução, as equações todas de redução, recebimento, redução, recebimento de elétrons. E aí a pergunta é a seguinte: qual a associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão, ou seja, eu vou usar esses valores, suficiente para acender o LED azul? E aí vem, eu fiz aqui separado, o enunciado está separado das questões aqui. Então, vou tirar o enunciado e vou mostrar as questões, as alternativas, Então, eu tenho cada uma desses esquemas aqui, onde supostamente estaria representada aí uma série de pilhas, duas pilhas em série. Então, primeiro vamos verificar assim, o que é colocar pilhas em série, No dia a dia a gente está relativamente acostumado a fazer isso quando a gente coloca lá pilhas num controle remoto, numa lanterna, onde eu tenho mais de uma pilha. Muitos deles, todos esses casos, basicamente vão ser associações em série. Às vezes a forma como é produzido esse equipamento, a forma de colocar a pilha, não deixa isso tão evidente, como eu vou esquematizar aqui. Mas vamos pensar que eu tenho uma lanterna onde eu coloco duas pilhas dentro dela, eu coloco uma atrás da outra, Então tem um esquema. Geralmente, se eu pensar numa lanterna, vamos fazer assim, vamos tentar desenhar uma lanterna aqui, Sei lá, tem uma parte aqui, onde vai sair a luz, tá? E aqui atrás eu vou ter então, o local para colocar, um recipiente aqui onde eu vou colocar as pilhas. Vamos imaginar aqui uma pilha, Se vocês estão acostumados a ver pilhas, vocês perceber que a maioria dessas pilhas comum, AA ou 3A, essa parte aqui é a parte positiva e essa parte aqui é a parte negativa da pilha, Então, para funcionar essa lanterna, eu tenho que colocar as pilhas nesse formato aqui, Se você colocar de forma diferente, então vamos imaginar aqui, que eu tenho, e aqui é aquela parte, que fecha aqui, que fica geralmente uma molinha, E aqui eu venho e vou rosquear aqui depois. Então, supondo isso aqui. E aqui o que eu tenho? Positivo e negativo, No seu dia a dia você já está acostumado a fazer isso. Se você inverte essas pilhas, inverte uma delas, não funciona. Se você pega as duas, coloca desse jeito, mas ao contrário, Não sendo aqui a parte do positivo, aqui para colocar, eles indicam, para você colocar o positivo desse lado. E eles indicam para você colocar o negativo desse lado, Se você não seguir essas indicações, o positivo para um lado, o negativo para o outro, não vai funcionar. Se eu inverter aqui, era para colocar o positivo e eu colocar o negativo, o seu aparelho pode não funcionar, não vai funcionar em princípio. Então, a associação em série de pilhas é isso aqui. É quando eu conecto uma pilha na outra, seja um aparelho produzido aí já pela indústria no formato que a gente conhece de pilha, seja num formato de uma pilha aqui no estilo pilha de Daniell, onde eu tenho dois recipientes, uma ponte salina, os eletrodos, O que eu tenho aqui então? Em cada um desses casos, nesse ponto aqui, eu tenho uma divisão, Do lado esquerdo eu tenho uma pilha, do lado direito eu tenho uma pilha. Então, a primeira abordagem que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma aproximada no zoom para olhar cada um deles, vai ser o seguinte: essa situação está sendo representada, está sendo considerada em cada um desses esquemas? Porque não adianta a gente sair vamos fazer a conta para tudo isso aqui e vamos ver que se dá aquele valor, Não, então primeiro a gente faz uma eliminação, A gente analisa, vê se esse desenho é possível, tá? A gente vai chegar a alguns resultados e aí vai facilitar, a gente vai conseguir fazer uma conta apenas
tá? Se você quiser, ou você vai fazer para duas pilhas dessa, né? Para duas séries de pilhas. Então, primeiro vamos ver isso aqui, ó. Lembrando que na pilha, o negativo, polo negativo é o ânodo. Polo positivo é o cátodo. Então, ânodo é onde acontece a oxidação. Cátodo é onde acontece a redução, tá? E aí, se eu tenho, vamos pegar aqui o enunciado de novo. Se eu tenho uma tabela com potenciais padrão de redução, o que eles significam? Significa que quanto maior o potencial de redução, maior a tendência desta reação acontecer em detrimento das outras, né? Então, se eu tiver uma situação onde pode acontecer a reação da primeira linha, a reação da segunda linha, qual delas vai acontecer preferencialmente? A redução. A primeira, porque ela tem um maior potencial. Isso influencia o quê? Quando eu associo duas dessas reações no esquema de uma pilha, tá? A que tem maior potencial de redução vai então sofrer redução. O conjunto de elementos aqui, que tem o menor potencial de redução comparado ao outro, então ele não vai sofrer redução, ele vai sofrer oxidação. Então, se eu juntar aqui, ó, fazer uma pilha com sério 4, sério 3 e o dicromato, cromo 3, o sério vai funcionar reduzindo e o cromo, que tem um potencial de redução menor, vai participar oxidando. Então, o cromo seria o ânodo e o sério seria o cátodo. A mesma coisa se eu fizesse aqui cromo e níquel. Cromo, maior potencial, reduz, níquel, menor potencial, oxida. E assim por diante. Esse é o princípio da pilha, né? Então, primeiro momento, para eu descobrir, né, se a associação está correta, eu vou ter que identificar nesses desenhos aqui este ponto de ligação. Então, para ser associado em série, tem que ter respeitado isso aqui. O polo positivo de uma pilha tem que estar ligado, conectado ao polo negativo da outra pilha. E aí, o polo negativo da pilha vai ser onde acontece a oxidação. O polo positivo da pilha vai ser vai ser o cátodo, onde acontece a redução. Então, eu vou ter que observar isso aqui. Eu teria que observar isso aqui primeiro, né? Lógico, eu estou falando aqui já tem quase 8 minutos. Você tem, na média, 3 minutos para resolver cada questão, né? Então, você tem que estudar bastante antes para poder chegar lá e fazer, né? O mais rápido possível. Mas desses 3 minutos, você tem que puxar tudo isso aí na sua memória, né? Então, vamos observar aqui. Em cada um desses desenhos, se é respeitada essa situação, né? O ânodo de um tem que estar com o cátodo do outro, né? O ânodo de uma pilha com o cátodo da outra. Vamos ver aqui agora, eu vou ter que aproximar aqui e ajustar o meu foco, né? Para poder aparecer aí, vamos lá, aí. Então, primeiro aqui, letra A. Considerando essa separação, vou olhar para essas duas pilhas, né? Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui entre o sério e o níquel. Vamos lá, sério e níquel. Sério, 161, níquel, menos 0,25, tá? Então vamos lá. Sério tem um potencial de redução de mais 161 e aqui o níquel de 0,25 negativo. Nessa pilha, então, ignorando essa outra, nessa pilha, eu tenho, então, maior potencial de redução, acontece a redução. Menor potencial de redução, acontece a oxidação. Então, oxidação, este é o polo negativo da pilha. Vamos colocar aqui, ó, polo negativo, e então esse aqui é o polo positivo da pilha. Beleza. Agora eu olho para essa outra pilha. Então, vamos pegar lá os valores de zinco e cromo, né? Zinco, menos 76, menos 0,76 e de cromato, cromo, mais 1,33. Então, aqui, menos 0,76 e aqui, mais 1,33. Então, maior potencial acontece redução, redução acontece no cátodo, que numa pilha tem um sinal positivo. Menor potencial, oxidação, sinal dessa pilha negativo. Olha aqui,
negativo com negativo, né? Eu não tenho uma associação em série na letra A. Portanto, a letra A não pode ser a minha verdadeira, tá? Eu não tenho uma associação em série, tudo bem? Vamos para a letra B, então. Aqui eu vou pegar, não vou mais colocar aqui na frente a tabelinha, eu vou apenas colocar os valores, né? Então aqui, ó, primeiro vamos colocar os valores, ó. Mais 161, isso aqui é menos 0,76, o valor desse aqui é menos 0,25 e o valor desse aqui é mais 1,33, né? Então vamos analisar aqui como que seriam os sinais dessas pilhas, dessas duas pilhas. Então, ó, o maior sinal, maior valor de potencial de redução, redução. Na redução na pilha, polo positivo. Menor valor, oxidação, oxida dá elétrons na pilha, sinal negativo. Menor valor e maior valor. Então aqui vai ser negativo, positivo. Maior valor, maior potencial de redução, reduz cátodo da pilha positivo, né? Então, da mesma forma, não pode ser esta a resposta correta, porque eu tenho, então, não tenho uma situação de pilha em série, né? Aqui, na verdade, o que estaria acontecendo, esse esquema aqui, seria uma eletrólise. Nesses dois casos aqui, tanto na letra A quanto na letra B, o que eu tenho aí, na verdade, é uma eletrólise. A pilha que tiver o maior potencial está forçando a reação química da eletrólise acontecer na outra, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes, não. Vamos só aqui buscar se a gente tem ou não pilhas em série, né? Aqui, então, nessa outra, os valores, né? Aqui é mais 161, zinco menos 0,76, este aqui é mais 1,33, esse aqui é menos 0,25, potenciais padrão de redução. Então, vamos lá. Potencial padrão de redução maior, esse reduz, é o cátodo, portanto, sinal positivo da pilha. Menor potencial de redução, então oxida, vai ser o ânodo, o sinal do eletrodo é negativo, né? O sinal desse polo é negativo. Aqui, maior valor em relação ao menos 0,25, então aqui acontece a redução cátodo positivo. Menor valor, menos 0,25, oxida, ânodo negativo. Opa, agora eu tenho aqui, ó, positivo, vamos olhar até aqui do lado, ó, essa mesma situação, ó. Tem o positivo de uma pilha conectado com o negativo da outra. Positivo de uma pilha conectado com o negativo da outra, né? Então, nesse desenho, nessa comparação aqui, ó, esse LED, né, estaria dentro dessa coisa aqui. Porque aqui, ó, na hora que eu conecto isso aqui, existe uma conexão daqui com aqui, né? Dentro, obviamente, aqui por dentro, que faz funcionar. Então, de maneira semelhante aqui, esse LED poderia funcionar, né? Depende, obviamente, da voltagem que a gente vai ter aqui, que vai calcular daqui a pouco, né? Primeiro vamos continuar a ver isso aí. Então, essa aqui é uma das possibilidades, né? Vamos ver aqui a letra C, se é uma possibilidade também. Então, vamos colocar os valores. Mais 161, mais 133, menos 0,25, menos 0,76. Então, vamos comparar aqui se é possível que esse esquema represente uma série de pilhas, né? Duas pilhas em série. Então, mais 161, mais 133. Maior valor de potencial de redução, redução, cátodo positivo. Menor potencial, oxida, ânodo, sinal negativo, né? Na pilha. Aqui, este potencial em relação a este. Então, aqui, para quem dá uma travada aí, quando eu tenho valores negativos, né? Quanto mais próximo do zero for esse valor negativo, maior ele é. Então, este menos 0,25 é um número maior do que o menos 0,76. Então, maior potencial de redução, redução cátodo, sinal positivo. Menor potencial de redução, oxidação, ânodo negativo. Então, aqui também eu tenho respeitado uma série de pilhas, né? Essas pilhas estão colocadas em série, positivo de uma com o negativo da outra. Resta saber se ela vai me dar uma voltagem suficiente para acender esse LED, né? Então, eu tenho duas possibilidades até agora. Vamos olhar aqui a última questão para ver se ela seria possível, né? Ou não. Então, aqui eu tenho, ó, se você observar, né? Esse lado aqui é igual, né? Ó, sério igual da outra, ó. Sério e cromo, né? Cromo de cromato.
Então aqui eu já sei que eu tenho potencial positivo e aqui eu tenho potencial negativo. E observa aqui agora, ó, é o mesmo níquel e zinco, só que está invertido. Eu peguei esta pilha aqui e a inverti. Então se eu invertir, o sinal que era negativo estava com o zinco, o positivo estava com o níquel, né? Então a mesma coisa aqui, ó. O positivo está com o níquel, o zinco está com o negativo, porque aqui é menos 0,25, aqui é menos 0,76, né? Esse continua sendo o maior valor positivo, menor valor negativo, né? Para uma pilha. Então aqui, ó, eu não tenho respeitado então a minha condição da pilha em série, né? Ou seja, se você conseguisse fazer essa análise, você já podia chutar, né? Jogar moedinha. Ou era AD ou era AC. Mas se você conseguiu fazer essa análise é porque você conhece alguma coisa de eletroquímica, né? De pilhas. Então agora como que eu calculo a DDP, né? Porque o que é pedido aqui, ó? Qual associação fornece diferença de potencial? Diferença de potencial é DDP, né? Diferença de potencial. Então, para acender o LED azul, qual é o valor? O valor são 3,6 volts. Então, eu tenho que ter uma associação de pilhas que me forneça 3,6 volts. Então, voltando aqui ao exemplo da lanterna, né? Se eu pegar uma pilha, considerando que é uma lanterna com pilhas AA, né? Que essas pilhas sejam AA. Geralmente essas pilhas AA, se eu pegar uma pilha alcalina, cada uma delas tem 1,5 volts, né? Essa tem 1,5 volts e essa tem 1,5 volts. Quando eu associo uma pilha, obviamente várias pilhas em série, tá? Eu somo o valor total aqui que esse equipamento vai utilizar é a soma dos dois. Então, se eu estou associando em série, isso aqui vai me dar a soma de 1,5, 3 volts. Então, essa lanterna funcionaria com 3 volts. É semelhante ao que a gente vai ter que identificar aqui. Eu vou ter que calcular o valor de cada uma das pilhas separadamente, né? Pensando aqui, cada uma, vou calcular o valor da DDP dessa pilha, o valor da DDP dessa pilha, e vou, como elas estão em série, vou somar. Esse valor tem que dar para mim pelo menos 3,6 volts, né? Então vamos fazer aqui rapidinho antes que acabe a bateria da minha câmera, porque está piscando aqui já. Então, rapidamente, como que eu calculo a DDP, a diferença de potencial para uma pilha, né? Então, vai ser o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, tá? Então, o do cátodo menos o do ânodo para cada uma das pilhas. Então, se eu pegar aqui, né, nesse caso, tá? Eu tenho para a primeira 1,61 menos o menos 0,76, né? Então, eu vou ter a DDP de uma das pilhas aqui, da pilha da esquerda. Se eu pegar a pilha da direita, potencial do cátodo, mais 1,33, menos o potencial do ânodo, menos 0,25, tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? A DDP, vamos chamar aqui DDP da pilha da esquerda, DDP da pilha da direita. Então, pilha da esquerda, pilha da direita. Aqui eu tenho, então, 161, isso aqui vai dar mais, né? 161 mais 0,76 dá 2,37, né? Positivo. Então, 2,37 volts para essa primeira pilha, né? Aqui, menos 1,33 menos com menos dá mais 0,25 dá 1,58 volts, né? 1,58 volts. Para a pilha, né? A série de pilhas, então a DDP da pilha da esquerda mais a DDP da pilha da direita, que configura a série, né? Uma mais o outro, isso aqui vai dar quanto? É só somar esses dois valores. Somando esses dois valores aí, dá 3,95 volts. Então, essa sequência de pilhas, essa série dessas duas pilhas com esses eletrodos combinados, dá 3,95. Eu precisaria de
3,6 volts. Portanto, a resposta a gente já encontrou, né? A resposta dessa questão é a letra C. Esta é a pilha que a gente está procurando, é a associação que a gente está procurando. Vai fornecer 3,95 volts. Rapidamente aqui, ó, como que daria, né? Se eu pegar aqui, qual é a diferença entre 1,61 e 0,33, né? Então, ó, isso aqui dá menos de 30, dá 28, né? 0,28 aqui. E aqui dá o quê? Dá 51, né, de diferença. Então, eu teria mais ou menos 0,28 com 0,51, daria menos de 1 volt essa pilha. Se você fizer esse mesmo cálculo aqui, você vai encontrar aqui da ordem de 1 volt, né? 1 volt não seria suficiente, porque o LED funciona com 3,6. Então não vamos nem fazer o cálculo aqui, depois vocês podem pegar e fazer. Vocês vão observar que essa pilha, essa associação de pilhas, ela tem uma DDP menor, não seria suficiente para acender o LED, né? Então basicamente é isso aí nessa questão. Então eu fiz aqui toda uma forma de fazer, essa é uma das formas de fazer, né? Primeiro identifiquei, né, aqueles que poderiam atender à situação e depois a gente fez o cálculo, então apenas para um. Se você tivesse feito o cálculo para esse, né, você ia achar que não ia dar a voltagem. Obviamente, pessoal, você já poderia sem problema marcar isso aqui, né, marcar a letra C. Se eu tivesse feito o cálculo para esse, obviamente esse aqui seria a resposta correta, porque a gente já eliminou os 3 outros, né? Aqui eu não tinha nem colocado o X que não pode ser, né? Só para ficar igual, né? Não poderia ser esse, não poderia ser esse, não poderia ser esse. Então, se eu fizesse o cálculo para cá e desse um valor diferente, eu não precisaria nem perder tempo em fazer o cálculo para cá, porque já seria a resposta certa, né? Mas, se você está em busca aí de uma vaga na universidade, está fazendo Enem para isso, tá, é bom dar uma checada, né? Estudar bastante antes para poder chegar na prova e não ter dúvidas, né? Então é isso aí, essa foi a questão do Enem. Demorou mais tempo do que eu esperava, então eu vou fazer 2 vídeos, um com cada. Valeu!